fala que ele vai parar. O Senhor fala assim para ele, vai lá, que lá eu já ordenei uma mulher, uma viúva, para te sustentar. Agora eu imaginando, meu irmão, a Bíblia não fala, mas a gente que lê muita palavra, às vezes vai pregar, a gente fica com esses pensamentos, brigando com nós, na cena, né, não consegue ver a cena, eu consigo imaginar Elias indo até essa cidade dessa viúva, e ele começa a falar assim, nossa, agora, irmão Junai, eu vou chegar na barriga da miséria. Ele fala, eu vou chegar lá agora, vou pedir para essa mulher fazer um bolão para mim, ô José, fazer um bolão. O Senhor me abençoou até agora, me alimentou com o corpo, mas agora eu vou comer uma comida. Então uma mulher vai fazer aquele bolinho bem gostoso, sabe, irmã Terezinha? Eu vou comer. Quando ele chega lá, ele encontra a mulher na porta da cidade. Aí eu vejo ele chegando assim, né, e fala, oh, moça, a senhora pode arrumar um pouco d'água para mim? Ela fala assim. Quando ela vai buscar água, ele fala assim, me traz um pouquinho de bolo também. Traz um pouquinho de bolo para você, irmão, a água eu posso até te arrumar, mas o bolo eu vou ficar te devendo, porque eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu estava indo ali até pegar uns gravetinhos, não vou nem pegar muito lenha, vou pegar uns gravetinhos, porque se o fogo ser tão alto, vai secar o azeite que eu tenho a farinha e nós não vai comer. Então só estou pegando um gravetinho que é para eu e meu filho comer, nós vai deitar e esperar a morte. Então agora nós entendemos que a morte estava chegando na casa daquela mulher. Só que eu acho mais interessante, irmão, é a prova que o profeta está passando. O profeta acha que ali ele pensou assim, nossa, agora deu um sufoco, agora eu vou lá, né? Aí o que eu entendo com isso, irmão? Que na hora que nós estiver mais doendo, na hora que nós estiver mais machucado, na hora que nós não estiver sem força para nada, nós achar que a nossa situação está difícil, é o momento que o Senhor vai usar para nós levar vida para outras casas. É o momento que o Senhor vai nos usar para curar. Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, nós estamos precisando de cura. Só que o Senhor está me usando, está te usando para curar lá fora. Só que a cura não chegou dentro da nossa casa. Tem pessoas presas no vício dentro da nossa casa. Nós ora para Deus libertar, não consegue. Mas Deus vai usar nós para libertar pessoas lá fora. Só que o milagre da nossa casa ainda não vai chegar. Aí eu consigo ver Elias agora dessa situação. Ele começar a parar para pensar, nossa, eu achei que agora ele tinha acabado a minha prova, mas Deus mandou aqui na casa dessa viúva aqui, mas na verdade ela está pior que eu. Eu está pior que eu. Mas na verdade, irmão, o Senhor estava usando ele para abençoar a vida daquela mulher. E se você for parar para ler, irmão, é uma mulher estrangeira. Sabia? É uma mulher estrangeira, uma mulher que não tem os costumes do povo de Deus, uma mulher estrangeira. Mas o Senhor foi lá abençoar ela. O Senhor foi lá para abençoar ela. O Senhor foi lá abençoar ela. Aí nós vamos entender agora que ele pega e fala para ela, né? Não, vai lá, faz conforme eu te falei, e o azeite e a farinha da sua panela não vai acabar. Fique tranquila. E a palavra vai falar que ela vai e faz conforme ele falou. Faz conforme ele falou. Eles comeram tudo, e agora eu imagino, irmão, aquela mulher indo dormir. Eles indo dormir, e ela olhar assim, ela veio que o azeite dela acabou e a farinha acabou. Porque a Bíblia não fala da forma que esse milagre chegou, fala só que o milagre aconteceu. Então ela permite nós de imaginar uma forma que a gente chegou. A única forma que eu consigo ver, irmão, é quando aquela mulher acabava de fazer tudo que ela fizesse, ela ia deitar, ela falou assim, agora acabou. Só como Deus falou para acreditar, né? Ela dormia. Quando ela dormia, ela acordava, eu vejo a botija cheia de azeite, a farinha cheia de farinha, irmão. A única imaginação que eu consigo imaginar nesse momento é o anjo do Senhor descendo de madrugada e enchendo a casa dela, fazendo se multiplicar. Então nós vamos entender que a provisão maior foi na vida daquela mulher do que na vida do profeta, porque o profeta chegou lá para abençoar aquela mulher. E nós vamos entender que com o passar dos anos, o filho dessa mulher morre. A Bíblia vai falar que ele morre. Só que quando ele morre, ela veio ao profeta, o que eu fiz, que pecado, que eu tenho feito. Não é com essas palavras, mas um significado assim, que o meu filho morreu e agora? Não, só que se nós para analisar, segundo ela falou, quando ela teve encontro com o profeta, ela falou que ela só ia comer aquilo e ia esperar a morte. Então aquela morte do filho dela, ela só se prolongou por um tempo da morte que ela já esperava. Só que o que o Senhor falou comigo nisso aí, irmão? A morte tem rodeado a casa daquela mulher desde o começo, quando o profeta chegou. E ela quis voltar para sondar novamente. Só que é igual da minha situação e da sua.
Por muitas vezes a morte tem tentado alcançar minha casa, tem tentado alcançar a sua casa, tem tentado alcançar nossos filhos, nossas filhas, nossa mãe, nossos irmãos. A morte tem rodeado a nossa casa. Só que conforme um de vocês que vem aqui para buscar a palavra do Senhor, o Senhor manda a vida lá. O Senhor manda a vida. O Senhor não deixa que o espírito da morte chegue na sua casa. Porque você está aqui dobrando o seu joelho, orando pelo seu filho. Você está aqui buscando pela sua casa. Você mesmo nas suas poucas forças está aqui buscando. E foi assim na vida daquela mulher, onde o profeta pega, falava para que ele vai entrar no quarto, vai começar a clamar ao Senhor por 3 vezes e fala que o fôlego de vida volta sobre a vida daquele rapaz. Quando o fôlego de vida volta, aquela mulher fica maravilhada, porque eu creio que faltava alguma coisa para o milagre ser completo na vida dela. Que não só não bastava o Senhor multiplicar a comida, nem multiplicar nada. Ela tinha que ver o milagre dela de perto, mesmo um milagre sobrenatural, para ela passar a ser do Senhor de coração. Porque a Bíblia não vai relatar mais sobre ela, mas eu creio, no nome santo do Senhor Jesus, que aquela mulher foi transformada e ela serviu o Senhor fielmente. Porque não tinha comida na casa dela, o Senhor supriu a necessidade dela. A morte assombrou a casa dela. E o Senhor mandou vida. Eu vejo que aquela mulher, irmão, continuou firme e foi salvo. E o Senhor está falando isso nessa noite. Através da minha vida, através da sua vida, pessoas na sua casa vão ser salvas. Tem pessoas que muitos olham lá e falam assim: aquele ali é questão de tempo, vai morrer. Aquele ali é questão de tempo, não vai mais, irmão. Ele dizia, não vai mais, mulher, vai morrer. Só que o Senhor fala que não vai morrer, porque a última palavra é dele. A vida está na mão dele. E a morte também. A chave da morte está na mão do Senhor Jesus. É Ele que decide o tempo certo, a hora certa. O diabo não vai falar que vai acontecer na sua casa. A partir do momento que você se dobra o seu coração a Deus, que você acredita nos planos do Senhor, dentro da sua casa tem vida, porque você está aqui buscando. Então não vai acontecer nada sem a permissão de Deus. Então, irmão, agora vai entender que agora o Senhor fala para Elias voltar lá agora. Elias vai voltar. Quando Elias volta, ele vai lá e começa, ele fala para Acabe, ele vai lá e começa a falar que veio enviado pelo Senhor, né? E agora ele quer propor um desafio, já para aqueles profetas, que era um monte de profetas, né, pastor? Era um monte, era 450 de Baal, mas 400 não sei de quem, eu nem lembro mais. Eram 850 profetas. Aqui o que Deus deixa, irmão, para mim falar para vocês? Que não importa a quantidade que tem do outro lado, o importante é quem está com você na guerra. Se você estiver com Deus, pode ter 1000 coisas do outro lado, irmão. A vitória é garantida, porque o Senhor não gosta de trabalhar com quantidade. O Senhor gosta de trabalhar com os poucos e com qualidade. Aqueles que verdadeiramente guardam a palavra do Senhor no coração e está disposto a sofrer as marcas do Evangelho, está disposto a levar o amor de Deus para frente. Aleluia, Jesus. Só que agora, irmão, já vai entender que a palavra vai falar que já passava o meu dia, aqueles profetas buscando, clamando, dançando, gritando, tocando tambor, e a palavra fala que não houve voz, não houve resposta, não houve nada. Só que eu acho mais lindo, irmão, é que no versículo 30, a palavra fala assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Você lembra quando eu voltei lá atrás, quando o reino foi dividido, que Jeroboão se iniciou o reino do norte? O povo se dividiu. Só que agora o Senhor falou fortemente comigo nessa palavra, porque primeiro para o Senhor começar a fazer algo, o povo tem que estar unido. O povo dividido, o Senhor não vai fazer nada. Um lá, um aqui, eu quero fazer desse jeito, lá eu quero fazer desse jeito, mas eu quero fazer desse jeito, não. Por isso que sempre, desde o início, o Senhor colocou um líder para falar com o povo, porque o povo tinha que escutar a voz do líder. Quer eu não gostando, ou eu gostando não, eu tenho que seguir a voz daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus que o Senhor colocou lá. Então a primeira coisa que ele faz é reunir o povo. Ele reúne o povo, traz o povo para perto do outro. Porque eu acredito, irmão, que nem todo o povo estava corrompido. Tem pessoas, às vezes, que está ainda com o seu coração dobrado, mas ela tem medo de sozinha não conseguir nada. E só que a primeira coisa que ele faz, ele reúne o povo. A palavra vai falar que em seguida ele restaura o altar do Senhor. No capítulo 31, ele fala: Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Então ele vai falar que ele edificou o altar do Senhor com 12 pedras. Então ela vai entender que o altar estava quebrado e ninguém oferecia sacrifício mais nesse altar.
Então vamos entender isso aí. Só que eu acho interessante, irmão, que quando ele repara o altar, que quando ele corta a lenha, que quando ele picota o bezerro em cima, que é o holocausto que ele vai servir, ele fala para fazer uma valetinha, um regor de volta ao holocausto. E fala que é para jogar água 3 vezes em cima. E como ele joga a primeira vez, joga a segunda vez, joga a terceira vez. E eu comecei a procurar através da palavra, estudando, buscando estudo para entender o porquê, qual era o significado da água, porque a revelação vem para cada um, vem de uma forma, cada um busca bem. Só que naquele tempo, eu procurei estudo que o povo falava assim, que Elias fazia mais para afrontar o povo, para falar assim, meu Deus coloca fogo até em água. Só que alguns estudos dizem que naquele tempo, nos cultos de Baal, quando os profetas estavam tocando tambor, quando os profetas estavam cantando, fazendo a oração dele, a reza deles lá, os estudos dizem que quando o povo estava intertido com o barulho do tambor, o povo estava dançando intertido, vinha um e metia fogo. Metia fogo no altar de Baal. Quando acendia, o povo falava assim, nossa, Baal está aí. Baal respondeu, Baal está vivo. Então, através disso, ele fez isso porque para jogar toda a hipótese por terra, que o Deus de Israel não precisava de fogo estranho, dar jeitinho brasileiro para fazer que aquilo acontecesse. E que por muitas vezes, irmão, no nosso meio é isso aí. Nós não temos espírito, nós não temos o Espírito Santo do Senhor mais, nós não temos som, não temos nada. Nós queremos dar jeitinho brasileiro nos cultos para falar que Deus se manifestou. Nós queremos dar jeitinho brasileiro para falar que Deus ainda está respondendo. Só que nós vamos ver que tem lugar que já não tem unção nenhuma, tem lugar que já não tem presença nenhuma. Só que quando Elias faz isso, ele repara o altar e faz isso, ele está deixando claro que ali não tem fogo estranho. Que fogo estranho, se tivesse fogo estranho, a água ia apagar. Só que nós vamos entender, irmão, agora, que ele pega agora e vai fazer uma oração. No final que ele fala... Ele vai fazer uma oração. Ele sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então a Bíblia vai falar que o Senhor respondeu ele. Que questão de oração vai falar que o fogo caiu do céu e consumiu aquele holocausto, consumiu aquela oferta. Aí o que eu quero passar para a igreja, irmãos, que naquele tempo também era permitido 4 tipos de oferta ser oferecido como holocausto. A primeira era um bezerro, na que eles estavam fazendo, a segunda era um cordeiro, a terceira uma pombinha e a terceira era um azeite. Porque tinha povo naquela época, igual hoje, que não tem as mesmas condições de um do outro. Então, aquele que não podia oferecer um cordeiro, o Senhor permitia que eles, aquele que não podia oferecer um bezerro, o Senhor permitia que eles oferecessem um cordeiro. Aquele que não podia oferecer um cordeiro, o Senhor permitia que ele oferecesse uma pombinha. Aquele que não podia oferecer uma pombinha, tirava do azeite da sua comida e oferecia. Não, mas você estava num estilo de... estava numa linhagem, agora você mudou para a parte de oferta? Não, porque aquilo que eu quero dizer, por muitas vezes nós vemos na igreja e o altar, que eu quero dizer aqui, somos nós somos esse altar, nós somos essa oferta. Por muitas vezes eu chego aqui, aí eu vou olhar e falo assim, nossa, como que eu queria pregar, falar da palavra assim igual o evangelista Patrício. Nossa, como que eu queria louvar igual a Dirce. Nossa, como que eu queria orar igual fulano. Mas quem disse, irmão, que Deus quer que você faça igual ele? Deus quer que faça do seu jeito, mas seja um jeito sincero de buscar, seja um jeito verdadeiro. Aqui essas ofertas, entre tanto o bezerro, o cordeiro, a pombinha e o azeite, significa a tua forma de adorar. Mas minha forma de adorar que eu me sinto à vontade é em palmas. Mas a forma que eu me sinto de adorar é chorando. Mas a forma que eu sinto de adorar é glorificando. A forma que eu sinto de adorar é batendo palma, é pulando. Não, Deus não quer saber aqui, não importa a forma que o outro faz, se faz bonito ou não. Deus quer saber a sinceridade do seu coração, porque através da sua sinceridade, se você colocar o seu altar em ordem e oferecer a oferta certa para o Senhor, o fogo vai
vai cair, porque a presença não está em mim, a presença não está no microfone, a presença está no Senhor, e na forma de você buscar, na forma que você buscar, o Espírito Santo vai responder, na forma que você buscar, o Espírito Santo vai falar. Da mesma forma que aquele fogo caiu sobre aquela igreja, se você abrir sua boca e entrar em comunhão com o Espírito Santo agora, ele vai te tocar, ele vai falar com você, porque a oferta, irmão, somos nós. Aquele altar estava quebrado, eu já vou encerrar. Aquele altar estava quebrado e o povo não oferecia nada. E porque o Senhor fez isso, de quem não teve condições de oferecer um bezerro, oferecesse um cordeiro, e quem não tivesse um cordeiro, oferecesse a pombinha, quem não tivesse a pombinha, oferecesse o azeite, porque naquele tempo o povo queria oferecer sacrifício pela metade no altar quebrado. Só que quando eu quero receber do Senhor, pastor João, eu quero a bênção completa. Só que na hora de eu dar para o Senhor, eu quero dar meu sacrifício pela metade, e o Senhor nunca vai aceitar sacrifício pela metade. É de todo que ele falou naquele dia e está falando agora. Não importa da forma que você fazer, você não consegue fazer um jejum de 2 dias, faça de 1, faça de meia hora, vou ficar sem telefone, vou ficar sem fazer isso. Não importa a forma que você vai fazer, irmão, mas tudo que você for fazer, faça por completo para o Senhor, porque quando Ele vai abrir as portas do céu para me abençoar, para te abençoar, a bênção vem por completa na sua vida. O Senhor não faz nada pela metade para ninguém, sempre vai ser por completo. Então, na hora de nós oferecer o nosso sacrifício para o Senhor, primeiro que nós vamos olhar se nosso altar está em ordem, viemos colocar o nosso altar, restaurar o nosso altar, para depois nós poder oferecer, seja qualquer tipo de sacrifício, seja ela um azeite ou uma pombinha, um sacrifício mais simples, mas nós vamos oferecer o nosso sacrifício por inteiro, nunca vamos oferecer nada pela metade pelo Senhor, porque o Senhor, quando vai fazer na sua vida, Ele sempre nos proporciona as bênçãos por completo. Ele não deixa um pouquinho hoje, um pouquinho para amanhã, não. Ele sempre faz por completo. E até aqui o Senhor me direcionou, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.